Vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 1. Hoje, por ocasião do batismo do Thomas, nós vamos refletir sobre o tema direitos e deveres no lar cristão. E para isso vamos fazer a exposição desse trecho da carta aos Efésios. Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 4. Nos diz assim: aquela que é infalível, inerrante e autoritativa palavra de Deus. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os ou educá-los na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Bendito Deus e soberano Pai, quão maravilhoso é poder estar nos átrios do Senhor. E neste momento a nossa vida se encontra nas Tuas mãos. E nós te pedimos para que o Senhor nos instrua com a Tua palavra e nos mova com o Teu Santo e Divino Espírito, para que nós possamos viver de uma forma que agrada a Ti, Senhor. Que essa manhã seja uma manhã de transformação, que essa manhã seja uma manhã de que o Senhor transforme a nossa vida por intermédio da ação poderosa do Teu Santo e Divino Espírito. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos agradecidos e rogamos a iluminação do Senhor. Amém. Direitos e deveres no lar cristão. Como deve ser o relacionamento entre pais e filhos? Qual é a melhor educação que os pais devem oferecer aos seus filhos? Porque os filhos devem obediência aos seus pais. Essas questões, meus irmãos, devem serem observadas com muita seriedade. E isso tem um impacto direto nas nossas vidas. A família, como todos nós sabemos, ela é a base de uma sociedade. Então, a maneira pela qual nós conduzimos a família, isso vai refletir diretamente na sociedade que nós vivemos. Isso reflete também dentro da igreja pela qual nós participamos. Por isso que o relacionamento entre os membros da família é algo muito importante. Talvez você tenha visto no decorrer dessa semana um vídeo que viralizou na internet, em que uma jovem de aproximadamente 20 anos, ela estava brigando com a mãe, porque a mãe não tinha dado o celular que ela gostaria. E ela fazendo birra como se fosse uma criança pequena. Mas essa moça já tinha aproximadamente seus 20 anos de idade. Então, quando a mãe não deu aquilo que ela desejava, ela sentou no chão e começou a espernear, querendo de todo custo o celular. E isso, meus irmãos, é o reflexo da educação, muitas vezes, dos nossos dias. Talvez você tenha observado esse vídeo no decorrer da semana e questionado, indignado com aquele tipo de comportamento. O propósito, meus irmãos, da mensagem hoje é instruir os pais em sua convivência diária e estabelecer o papel e função entre pais e filhos. Este é um assunto pelo qual nós devemos nos atentar. O contexto aqui desta passagem da carta aos Efésios, como os irmãos podem observar, nós fizemos a leitura no capítulo de número 6. O capítulo de número 6 já é o final dessa carta. Ou seja,
tudo aquilo que o apóstolo Paulo vem argumentando desde o capítulo 1, ele passa a aplicar no final da carta. Se os irmãos observarem, no capítulo de número 5, ele passa a aplicar a doutrina pela qual ele havia ensinado a igreja. A igreja dos Efésios era uma igreja em que tinha pessoas que não eram judias e também judeus, ou seja, gentios e judeus pertenciam àquela igreja. Essa igreja ela foi fundada através da pregação do apóstolo Paulo. No livro de Atos nós vemos quando essa igreja nasce através da pregação. E a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo vai instruir a igreja como eles devem pensar acerca da salvação e como eles devem viver mediante a ação do Espírito Santo. Então, o capítulo de número 6 é a aplicação de tudo aquilo que ele vem desenvolvendo acerca do ensino sobre a redenção. E então ele diz que nós devemos sempre andar no Espírito. Esse é um termo constante na sua carta, que nós devemos ser cheios do Espírito Santo e que pessoas assim, elas agem diferente, elas têm um comportamento diferente dentro da família. Se você observar no capítulo de número 5, ele vai dizer acerca do relacionamento, no verso 22, do marido e da esposa. Depois ele se dirige do relacionamento entre pais e filhos. E por último, ele vai falar acerca do relacionamento entre os senhores e os seus escravos, os seus servos. Então, meus irmãos, nós estamos diante da aplicação da verdade do Evangelho, que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então aqui é a aplicação dessa doutrina na nossa vida diária. E primeiramente, ele estabelece aqui o direito dos pais e o dever dos filhos. Para isso, ele utiliza do verso 1 ao verso de número 3. Então, do verso 1 ao verso 3, nós vemos o dever dos filhos e o direito que os pais possuem. Acompanhe comigo a leitura. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Uma observação que eu gostaria de realizar aqui é que esta carta ela deveria ser lida para toda a igreja. Isso mostra quem é que faz parte da igreja. Os pais, os filhos, os senhores e também os servos. Ele dirige a todas essas pessoas. E aqui nós vemos os pais e os filhos adorando o Senhor em conjunto. E então ele informa de uma forma muito clara que os filhos devem o quê? A obediência aos seus pais. E a Bíblia vai dizer o porquê disso. O que ela diz aí? O porquê que os filhos têm que obedecer os pais? Porque é justo. Veja que o que o apóstolo Paulo vai fazer aqui, ele vai retomar o sentido da criação de todas as coisas, assim como ele fez na relação entre o marido e a mulher, quando ele vai estabelecer o padrão olhando para a criação. Aqui ele faz a mesma coisa na relação com os filhos. Ele está dizendo, olha, essa dinâmica dentro da família de vocês é algo estabelecido por Deus desde o princípio do mundo. Os filhos obedecerem aos pais, ao seu responsável, é justo. Por quê? Porque é os pais que cuidam dos filhos. Então, é dever dos filhos obedecer aos seus pais. É justo que eles obedeçam. Eu vou te dizer uma coisa que talvez você já tenha esquecido. Que quando você nasceu, você não sabia nem sequer mamar. Você não conseguia fazer absolutamente, você era completamente dependente dos seus pais. Os seus pais, com todas as limitações e dificuldades, querendo ou não, é seu pai e a sua mãe. E eles dedicaram atenção e cuidado a você. Então é justo que você obedeça.
Antes de você vir a este mundo aqui, eles já estavam aqui. Então é justo que você obedeça aos seus pais. Este é um princípio pelo qual se aplica não apenas às famílias cristãs, mas a todas as famílias. Porque isso é uma ordem desde a criação do mundo, lá atrás. Quando Deus formou o homem e a mulher e ordenou que eles fossem constituídos em família, crescessem e multiplicassem filhos. Então, os filhos são o fruto do relacionamento entre um homem e uma mulher, e os filhos devem, assim, a obediência aos vossos pais. Mas veja que essa obediência aqui é estabelecida no Senhor. É o Senhor quem governa e coloca os limites desta obediência. Meus irmãos, a palavra do Senhor trata deste assunto com muita seriedade. Por vezes nós achamos engraçado a desobediência dos filhos quando pequenos, e quando eles crescem, já não acha mais engraçado. Já vira motivo de tristeza, lamento e choro. E a Bíblia fala de uma forma categórica acerca da obediência que os filhos devem aos seus pais. Ouça o que diz Deuteronômio, capítulo 21, verso 18 ao 21. Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz do seu pai, nem à voz da sua mãe, e mesmo quando castigado, não lhe dá ouvidos, seu pai e a sua mãe o pegarão e levarão aos anciãos da cidade, que eram os juízes da cidade, junto ao portão daquele lugar, e dirão: este nosso filho é rebelde e teimoso, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade apedrejarão até que morra. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Todo Israel ouvirá e temerá. É assim, meus irmãos, que Deus trata com filhos desobedientes. Então, você aqui que é filho, se atente para o seu dever e a sua responsabilidade, o que Deus requer de você. A palavra diz que esse é o nosso filho comilão e beberrão, ou seja, ele é dado às suas próprias vontades. Ele não obedece o pai, ele não obedece a mãe, mesmo que os pais o corrijam, o repreendam, mesmo assim ele insiste no caminho do erro. Qual que é o fim dele? É morte. Isso é o que a palavra do Senhor nos instrui. Então, meus irmãos, veja que os filhos eles devem a obediência, e a honra está relacionado a essa obediência. O filho que obedece o pai e a mãe, ele honra o pai e a mãe. Por quê? Porque ele dá valor e importância para aquilo que o pai e a mãe estão dizendo. Veja o verso 4, o verso 2, que diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, primeiro ele estabelece o dever dos filhos de obedecer os pais e o direito que os pais têm de receber a obediência dos filhos. E depois ele fala o sentido de honra. Honra o teu pai. E o que é honrar os pais? O que é honrar os avós, os responsáveis? É dar importância. A palavra honra aqui é no sentido de peso. É você valorizar aquilo que o seu pai ou a sua mãe está dizendo. É você levar em consideração isso. Talvez você esteja pensando: tá bom, essa palavra é para filhos pequenos, é para os adolescentes, é para jovens. Mas, meus irmãos, a honra aos pais é um direito perpétuo que eles têm. Você deve honrar o seu pai e a sua mãe, mesmo que você já seja adulto. Honrar o pai e a mãe é dar valor, importância, relevância para a pessoa deles. E até mesmo para as suas memórias. Se você já não tem mais o seu pai, se você já não tem mais a sua mãe, honra a memória deles. Porque eles foram pessoas importantes na sua vida. Sem eles você não teria chegado ao mundo. Eles foram as pessoas que Deus escolheu para ser o seu pai e a sua mãe. Então, meus irmãos, nós devemos considerar essas coisas.
são algo de importância para nós. Então, honra o teu pai é atribuir, e a tua mãe é atribuir importância para eles. E existe aqui um mandamento que ele vai relacionar com o Antigo Testamento, e ele vai fazer uma ligação direta com a lei do Senhor, revelada em Êxodo capítulo 20. Que este é o primeiro mandamento como promessa. E qual que é a promessa? Para que tudo te vá bem na terra pela qual vocês passarão a possuir lá no Êxodo 20. A promessa era feita diretamente para os filhos. Falou: olha, se você obedecer aos seus pais, vocês não serão retirados da terra que vocês vão possuir. Vocês terão uma vida longa, vocês vão viver bem. Essa era a promessa do Senhor. Então, meus irmãos, como que nós entendemos essa promessa para nós? Com certeza, os nossos pais, eles vão nos instruir de acordo com... Eles entendem o que é melhor. E o filho que obedece o pai e a mãe, sem sombra de dúvida, alegra o coração de Deus. Nós sabemos que tem filhos que, mesmo sendo obedientes, morrem. E por questões de acidente. Mas a promessa aqui é de uma forma geral. Se você quer ter uma vida plena, se você quer viver em harmonia, obedeça a seus pais. É um direito que eles têm. Quando você não obedece aos seus pais, você está pecando. Você está atraindo a ira de Deus. Você está buscando a própria morte. Então veja a solenidade, a seriedade que Deus trata essa questão. E nós temos vários exemplos na Sagrada Escritura, meus irmãos. De filhos obedientes e de filhos desobedientes. Um dos filhos que eu gostaria de mencionar é Cã, filho de Noé. Ele encontrou o seu pai bêbado dentro da sua tenda, nu, numa situação vulnerável. O pai dele tinha feito coisa errada. E o que ele faz? Ele vai contar para os irmãos com desdém. Qual que é a consequência que ele teve na vida? Maldição na vida dele. Os outros dois irmãos, vendo o pai naquela situação, o cobriu a vergonha do pai. É isso que nós devemos fazer, meus irmãos, com os nossos pais. Ninguém conhece mais o pecado dos pais do que os filhos, porque convive. Você sabe onde o seu pai e a sua mãe pecam, porque você tem convivência com eles. Então, é muito comum os filhos não quererem obedecer os pais, porque os pais são pecadores. Mas a palavra do Senhor nos diz que é independente disso, você deve obediência, é um dever deles. Veja o exemplo de Cã, recebeu a maldição por não honrar o seu pai. Poderia falar aqui também de Nadab e Abiú, mas eu gostaria de enfatizar o exemplo positivo também que nós temos na Sagrada Escritura. Jonatas, filho de Saul. Saul foi um homem que perseguia Davi, queria matar Davi, teve um reinado muito ruim em Israel, não foi um bom exemplo de um líder, de um homem temente a Deus, ele não foi um bom exemplo. Mas o seu filho Jonatas sempre estava com ele, sempre buscando orientar o seu pai. E mesmo numa batalha que a morte era certa, ele foi junto com seu pai e morreu ao lado do seu pai. Mesmo sabendo que o seu pai fazia inúmeras coisas erradas. Por que ele fez isso? Porque ele honrou o pai dele até a morte. Um exemplo para nós. Você quer um exemplo ainda maior? Veja o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, meus irmãos, nós devemos olhar para as Sagradas Escrituras e ver os exemplos que a palavra de Deus nos mostra de filhos que foram obedientes e filhos que foram desobedientes. Quais são as consequências deles? José e Maria também tiveram as suas limitações. E mesmo assim, Jesus
manteve-se obediente aos seus pais desde a sua infância e honrando a sua mãe até mesmo no momento da sua morte. Quando ele vira para João e diz: eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Eu vou deixar outra pessoa vai cuidar de você na minha ausência, porque eu estou indo para o meu pai. Então, filhos que abandonam os pais na velhice, filhos que não se importam com seus pais, eles caminham para a destruição e para a morte. É isso que a palavra de Deus nos ensina, é direito dos pais, a honra e a obediência. Os pais também não têm só direitos, né? Eles também têm deveres. E o dever está para nós aqui no verso de número 4, que diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os ou educá-los, ensiná-los na doutrina e admoestação do Senhor. Agora o apóstolo Paulo enfatiza a obrigação que os pais têm com seus filhos. Depois de mostrar os seus direitos, ele passa a mostrar os seus deveres. Talvez se você aqui é pai e mãe de criança pequena, você pode estar entendendo isso aqui está errado, porque vós pais não provocar a ira dos filhos, rapaz, é os filhos que faz raiva nos pais, né? Que tem que usar a paciência, fazer isso aqui tá invertido. Mas, meus irmãos, a palavra do Senhor mostra claramente que a obrigação dos pais, primeiro, veja que é um termo negativo, não provoque a ira dos seus filhos. Porque antes deles serem seus filhos, eles pertencem ao Senhor. Então, pais, não provoque a ira dos seus filhos. Esse é um dever que os pais possuem. E quando é que o pai ou a mãe provoca a ira nos filhos? Quando eles abusam da autoridade que eles já possuem, desse direito que eles têm. Quando eles, sem motivo ou por não terem uma autodisciplina, eles descontam a raiva, a ira, a indignação, a impaciência na vida dos filhos. Quando eles usam a autoridade que Deus concedeu a eles de uma forma inapropriada na vida dos filhos. Hoje, meus irmãos, nós temos duas opiniões distintas acerca da instrução dos filhos, principalmente na sua infância e adolescência. Tem pais que dizem: olha, os pais devem disciplinar os seus filhos fisicamente, devem corrigir, devem exortar, devem colocar limites. E nós temos um grupo que pensa dessa forma. O outro grupo que pensa: não se deve disciplinar dessa maneira. De um lado nós temos uma severidade muito grande, do outro nós temos uma frouxidão muito grande. Nenhuma das duas posições é aquilo que a Bíblia nos ensina. Veja que a primeira coisa que a Bíblia vai falar para os pais aqui é: sejam moderados. Não abusem da autoridade que vocês possuem. Não provoque a ira dos seus filhos. Quando isso acontece? Quando você desconta nos seus filhos a sua insatisfação, a primeira coisa que você tem que ter é cuidado de ti mesmo. É ter o autocontrole e o domínio. É quando o filho ou a filha faz algo que te aborrece, você ter paciência, calma e saber como lidar com essa situação. Como é que você vai instruí-lo da melhor forma possível? Que não seja uma reação de ira, de indignação ou de vingança. Porque por vezes, meus irmãos, os pais perdem a paciência com os filhos e acabam descontando neles a sua raiva e a sua indignação. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma experiência que tive já há muito tempo sobre essa questão. Era ainda adolescente e um amigo, ele sempre foi muito disciplinado pelos seus pais fisicamente. Então, por qualquer motivo, o pai e a mãe batiam.
né? Porque arrumou confusão na rua, batia, porque, né, o menino passou correndo dentro de casa onde a mãe acabou de passar pano, né? Isso não provoca ira? Provoca, né? E a mãe ia lá dar rapisa no menino, então qualquer coisa ele apanhava. Quando esse menino chegou à adolescência, numa roda de amigos, ele começou a praguejar contra os seus pais, falar mal dos pais. Falar, minha mãe é isso, meu pai é aquilo outro. Eu falei, rapaz, você não pode falar assim do seu pai e da sua mãe, né? Eles são seus pais. Ele falou, não, meu pai e minha mãe não me amam, não. Desde pequeno sempre me bate. Sempre me bateu. Agora que eu tô crescendo, eu não vejo a hora de sair de casa, de arrumar o que fazer. Porque viver dentro daquele ambiente é muito ruim. Então veja que os pais descontavam nos filhos a sua ira e a sua indignação. E isso tem consequências na vida posterior. Isso vai fazer com que ele tenha uma imagem errada do que é o pai e do que é a mãe. Por um outro lado, nós temos uma frouxidão muito grande hoje, também. De pais que nunca disciplinam, nunca exortam, nunca corrigem. Que nós vimos, né, nessa semana o vídeo viralizando da menina esperneando por conta de um celular. Então, essa questão da provocação da ira é algo que chama os pais primeiro à autodisciplina e ao autocontrole. Porque é a responsabilidade deles. No verso de número 4 diz: criar os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, o primeiro passo que você precisa ter é a autodisciplina e o controle da situação. Porque aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem domínio próprio. Por isso que a palavra-chave aqui em todo este contexto é: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Não embriagueis com vinho onde há discussão, dissolução, contendas, mas nós devemos nos encher do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos dá o quê? O autocontrole dessa situação. Que quando você é afrontado, quando o filho está fazendo uma coisa errada, você ter o autodomínio para poder saber como agir. Veja que o contraste é com o ébrio, né? O bêbado. O bêbado, o que ele faz? Ele não tem controle. Ele age pelos seus instintos. Então, o que é comum das pessoas que não têm a Deus, eles agem por instinto próprio. Então, se o filho ou a filha fez algo errado, a consequência imediata já é punir, já é castigar. Veja que essa não é o comportamento do cristão. O cristão, ele é cheio do Espírito Santo, ele tem domínio próprio, ele vai buscar analisar essa situação, acalmar o seu coração, para então ensinar e educar o seu filho. Por isso, meus irmãos, o criar na disciplina, aqui a palavra disciplina ou educação, ela envolve a educação como um todo. Esse ensinar, ele traz aqui o apóstolo Paulo o conceito do Antigo Testamento de ensino, que é no levantar, no deitar, no caminhar, é o todo da vida. Os pais têm o dever de ensinar a criança, o jovem, o adolescente, instruir o seu filho já adulto no seu caminho como um todo, como ele deve viver diante de Deus. Ele invoca aqui a sabedoria do Antigo Testamento. E toda criança de família cristã, ela possui esse direito de ser ensinada no caminho de Deus. E isso é fundamental, você saber que o seu filho ou a sua filha tem o direito de receber uma educação bíblica. Porque Deus escolheu a sua família para ele nascer. Antes de ser seus filhos, pertence ao Senhor. Então eles têm por direito receber a educação cristã. Talvez você pergunte, então, o que eu devo fazer para educar os meus filhos? A educação é um termo bastante abrangente, mas de uma forma muito direta. O que é mais importante na educação dos seus filhos? Primeiro, é que você tema o Senhor, o seu Deus.
porque ele vai aprender a amar a Deus com você. Ele pode observar os seus pecados, mas que ele nunca diga: o meu pai e a minha mãe não temem a Deus. Que eles possam chegar na velhice e dizer: meu pai e minha mãe teve um monte de problemas, mas uma coisa eles tinham, era o temor do Senhor. Que isso seja impregnado no coração deles. Que seus filhos lembrem de você orando, lendo as Escrituras. Porque a educação cristã começa assim. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A estutícia, a insensatez está ligada ao coração da criança. É necessário que os pais a ensinem. Mas a primeira coisa que o pai e a mãe têm que ter em mente é que eles precisam andar com Deus. Temer ao Senhor com todo o seu coração. E a segunda coisa importante é que os filhos não pertencem aos pais. Tem pais que seguram o filho ou a filha até 50 anos de idade em casa. Como se os filhos fossem seus servos. Como se os filhos nunca pudessem sair de casa. Os pais olham para os filhos como se... por que o meu filho vai sair de casa se ele tem a mim? O que vai ser da vida do meu filho sem eu? Essa não é a mentalidade cristã sobre a criação de filhos. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. Se você chegar a faltar, quem vai cuidar do seu filho, da sua filha, é Deus. Às vezes eu falo com a Vanessa. Ela fica até meio assim, né? Eu sou meio desencanado com essas coisas. Porque se Deus me levar, eu não tenho preocupação nenhuma com a vida do Pedro. Nenhuma. Porque eu sei que o mesmo Deus que cuidou de mim durante esses 32 anos, é o Deus que vai cuidar da vida dele. Porque antes dele... Porque é uma pessoa, é um indivíduo. Não é propriedade dos pais. Os filhos não são propriedade dos pais. Os pais foram incumbidos de uma responsabilidade de ensinar e de educar, mas não são propriedade dos pais. E tem pais que tratam assim. Né? A filha casou, não quer nem que tire o nome, quer que permaneça o nome lá, porque tem que ter um pouquinho meu ali ainda. Não é? Tem pais assim. Né? E essas questões, elas são importantes, meus irmãos. Os filhos pertencem primeiramente ao Senhor. Nós temos a alegria e o privilégio de ensiná-los no caminho de Deus, de prepará-los para a vida adulta, de que você possa olhar para o seu filho já numa idade mais madura e sentir alegria, e ver: poxa, apesar das minhas limitações e dos meus pecados, o meu filho está seguindo o bom caminho. Então que essa seja a sua alegria. E todos os pais, eles pecarão. Talvez a família mais perfeita que a gente possa imaginar, né, foi a família que Deus escolheu para enviar o seu filho, né, José e Maria. Mas, rapaz, essa família, Deus estava ali dentro. Deus estava com eles, literalmente, em carne e osso. E mesmo assim, José e Maria esqueceu seu filho no templo. Mesmo a família perfeita, vai haver problemas. Ao passo que quando eles ficaram desesperados, que não encontrava o filho, foi procurar, achou o filho no templo, qual foi a palavra de Jesus? Por aproximadamente 12, 13 anos. Não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai, cuidando dos seus interesses? Certamente nós iremos falhar neste caminho, mas pela graça e misericórdia do Senhor, Ele irá nos sustentar durante todo esse percurso. Que você tenha a consciência de que, primeiramente, você é o primeiro modelo que o seu filho e a sua filha vai observar. O seu filho e a sua filha deve aprender a amar a Deus com você. E todas as outras coisas, a instrução formal, a instrução civil,
todas essas coisas serão uma consequência do seu temor ao Senhor. Criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. A disciplina envolve o ensino de toda a vida e a admoestação significa a correção, porque os filhos eles vão falhar. E tem pai e mãe que acham absurdo o filho fazer o que faz, mas você já deveria saber que ele vai fazer coisa errada. Isso não deveria ser uma surpresa para os pais, é algo já esperado. Então você precisa saber como instruir, como exortar no momento devido. Então por isso que essa palavra de educação e correção, veja que não é qualquer correção, mas é a correção no Senhor Jesus Cristo. É aplicando a sua lei e os seus princípios na vida do filho. Algumas considerações finais, meus irmãos. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele é o fundamento e a referência do lar cristão. Quando você observa, quando ele vai falar com o marido e a esposa, ele vai dizer que o marido ame a esposa assim como Cristo amou a igreja. Quando ele vai falar para a esposa, ele vai dizer o seguinte: olha, submeta ao seu marido como a igreja se submete a Cristo. Veja que Cristo é o padrão do relacionamento entre homem e mulher. No relacionamento com os filhos, Cristo também é a base e o fundamento. Ele diz que os filhos devem obedecer sempre no Senhor. Os pais devem educar os filhos no Senhor. Veja que o Senhor, ele é a base, ele é o fundamento, ele é o modelo deste relacionamento. Por isso, aqueles que não são cristãos, eles não conseguem observar esses princípios no Senhor e não de acordo com os padrões filosóficos e anti-Deus que nós temos no nosso mundo. Na cultura pela qual os efésios aqui estavam inseridos, essa igreja estava inserida, havia uma grande influência do pensamento romano, e aonde os filhos eram tratados de uma forma muito severa. Então, o que o apóstolo Paulo vai instruir é a maneira correta de relacionar com os filhos. E que nós não devemos ser moldados com o padrão que o mundo oferece para o tratamento. O que nós devemos fazer é nos submeter à autoridade bíblica e ensinar os nossos filhos no caminho que realmente eles devem andar. A segunda consideração, meus irmãos, que eu gostaria de fazer é que você precisa saber dos seus direitos e dos seus deveres. Existem inúmeras famílias, e até mesmo cristãs, que elas estão desestruturadas porque não sabem qual que é o seu papel e a sua função dentro da família. E isso reflete problema na igreja e na sociedade e no testemunho cristão de uma forma geral. Então saiba qual que é o seu dever, qual que é o seu direito, como lidar com essas coisas, porque isso vai influenciar diretamente não só a sua vida, mas a vida também dos seus filhos. Pais e filhos possuem uma grande missão, mas também possuem um grande Salvador. Essa é a esperança da nossa família, que nós temos um Salvador por nós, que mesmo com todas a falta de estrutura, que talvez você tenha crescido, né, no lar disfuncional, né, sem a presença do pai, ou talvez sem a presença da mãe, saiba que o Senhor é o seu Deus, e que Ele te chama de filho através do Senhor Jesus Cristo, que você não está desamparado, mas que você tem um Salvador, e que Ele vai te ajudar a caminhar durante todos os dias da sua vida. Que nos momentos de aflição, sem saber o que fazer, Ele será o seu conselheiro fiel, Pai da eternidade e Príncipe da paz, como diz a palavra. Para concluir, eu gostaria de fazer a menção de um autor bastante conhecido, Dr. Martyn Lloyd-Jones, tratando dessa questão. Ele fala o seguinte: vemos pessoas no mundo que nos cerca, precipitando-se para o casamento, precipitando-se para sair do casamento,
Quanto aos filhos, muitos deles não têm a mínima ideia do que é paternidade ou maternidade realmente significa. Para muitos pais, os filhos não passam de um estorvo. Ora exageradamente mimado, ora severamente punidos, muitas vezes deixados sozinhos, enquanto seus pais saem e se divertem. Enviados a escolas de período integral, para que os pais tenham mais liberdade. Quão pouco se pensa no seu filho, no seu sofrimento, nas pressões que se exercem sobre a natureza sensível deles. A tragédia disso tudo é que a vida dessas pessoas não são governadas pelo ensino do Novo Testamento, não são cheias do Espírito, não tratam seus filhos como Deus nos trata, em seu infinito amor, bondade e misericórdia. Meus irmãos, nós devemos olhar para Deus e tratar os nossos filhos como Deus nos trata. Que nós possamos aprender com o Senhor durante todos os dias de nossa vida e nos submetermos assim à sua palavra. Amém?